extraordinários, incomuns, e que, de alguma maneira, somos gratos, afinal de contas, constitui, bem ou mal, o médium uma ponte entre nós e nossos entes queridos que estão desencarnados. Como é que vocês analisam, segundo a experiência de vocês, essa distinção no meio espírita, no movimento espírita? Olha, pessoal, no movimento é muito complicado. Tanto é que, quando a gente começou a ter atenção para a realidade da figura do médium no grupo, na casa espírita, nós nos deparamos com essa questão aí, né? Da postura do médium, e não tanto do médium, a postura de todo o grupo da casa em relação ao médium. Então, o médium se vê envolvido numa teia de adulação, ou às vezes Bom, enfim. Qual que foi o trabalho que vem há anos a gente tendo que fazer nos pequenos grupos familiares? Tornar a questão do médium na pessoa comum que ele é. Dele ter a mediunidade, saber usar a mediunidade, que essa questão aí, sem que ele se ache melhor ou detentor de uma missão. Essa palavra missão está tão mal empregada junto à mediunidade que causa até arrepio. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo há anos, para que o médium se sinta, embora qualificado como médium, embora às vezes detentor de um trabalho profícuo junto ao fenômeno mediúnico, ele se trate e ele viva como uma pessoa absolutamente normal, natural. Às vezes, até a grande tarefa hoje, acredito eu, do esclarecimento doutrinário junto a quem tem a mediunidade, é tornar o médium uma pessoa capaz de lidar com esse fenômeno ali no seu dia a dia, porque na reunião você tem o grupo, você tem dirigentes, você tem as pessoas mais experimentadas, né? Que ali te auxiliam. Mas o médium tem que lidar com a sua mediunidade, com o seu fenômeno mediúnico, 24 horas por dia. Então a gente tem feito um trabalhinho de formiguinha aí há alguns anos e, graças a Deus, tem visto bons resultados. Você tem, só para não alongar muito, eu vou passar a minha experiência. Eu tenho pessoas comuns que participam da reunião, donas de casa, eu tenho advogado, eu tenho professores que passaram pelo grupo e que lidam hoje com a mediunidade, graças a Deus, naturalmente no seu dia a dia. Às vezes até trazendo as suas experiências pessoais para um trabalho de observação e de aprendizado dentro do grupo. Olha, eu estava atendendo um cliente e, de repente, eu senti a mesma coisa que eu sinto na reunião e realmente aconteceu um fato X, tratado ali na reunião e algumas vezes até desenvolvido pela espiritualidade dentro da reunião. Um professor dentro de uma sala de aula, imaginem, com o teor da mediunidade às vezes ali patente, o que não passa. Então, é um trabalhinho ali metódico, tá? Que a gente tem colhido bons resultados. E dentro disso aí, tem nada a ver com a moral. O médium tem aquilo no seu organismo, na sua vida natural, física ali, e tem que tratar disso e fazer disso o melhor uso possível. Realmente, o Cláudio explicou aí muito bem, e é um dos maiores problemas que nós encontramos dentro do movimento espírita. A raiz desse problema todo é a falta de estudo, porque está muito claro, né? Nunca houve, por parte de Kardec, nenhuma espécie de endeusamento em relação ao médium, como se a mediunidade estivesse ligada à questão da moralidade, ou do médium ser um espírito já de uma ordem superior.
Então, isso está muito claro. Então, realmente, se criou no meio espírita que, ao contrário, né, porque isso seria muito compreensível dentro de outros movimentos, né, tanto de caráter religioso ou mesmo filosófico, mas dentro do espiritismo, que é uma doutrina tão clara, ter esse tipo de comportamento, de endeusamento, de tentar glorificar os médiuns a qualquer custo, realmente é algo incompreensível e que só pode derivar da falta de estudo. Então, por isso que nós aqui e tantos outros, né, temos aí estimulado o estudo da doutrina para ver se a gente consegue melhorar esse cenário aterrador que está aí e vem piorando com o advento da internet, porque há pessoas se dizendo espíritas e fazendo uma série de sensacionalismo em cima da mediunidade, em cima da figura dos médiuns, né? Porque aí oferem lucro, oferem os holofotes aí que eles tanto desejam para si próprios, às custas desses médiuns, né? Ou tanto encarnados quanto desencarnados, principalmente desencarnados, né? No caso, o médium Chico Xavier, que é o médium de maior relevância nos últimos tempos no nosso movimento, né? Então, realmente, e dentro dos centros espíritas também, alguns são muito mal orientados e tudo fica girando em torno do médium, enquanto deveria girar em torno da doutrina, do estudo, né, e dos próprios trabalhos que o centro espírita tanto nos dá a possibilidade de exercitarmos. Exatamente como os amigos disseram, né? E o próprio livro dos médiuns diz, não há médium perfeito na Terra, né? E a faculdade ela se radica no organismo, não tem nada a ver com a moral. Então você pode ter médiuns interesseiros, médiuns que têm desvios morais, né? Então esse endeusamento a médiuns realmente não tem sentido na doutrina, né? O que vai depender é a qualidade das mensagens, né, que o médium vai receber, porque se ele for moralizado, ele vai atrair bons espíritos. Mas a faculdade em si, ela tem a ver com o organismo, não com a moral, né? Agora, Eric, Cláudio, Arthur, nós não podemos também conceder um sentido absoluto aos predicados, né, bom e mal, presente nesse ponto, conforme o Eric falou, porque o bom uso da mediunidade coloca o médium como intérprete fidedigno, mas de variada, né, pleiade de espíritos de todos os patamares de ignorância e sabedoria, de modo que o médium não pode, por ser um bom comunicador, ser um avalista das doutrinas, do conteúdo todo que lhe é passado por esses espíritos. É responsabilidade do grupo como um todo fazer o devido exame racional, metódico, como ressai das páginas do Livro dos Médiuns, para que tenhamos a aptidão para fazer o que Kardec fez, né, que é o controle universal do ensino dos espíritos, a seleção das mensagens cientes de que pode haver muita falsa doutrina, muita impostura, e tendo por fonte, ou por intermediário, melhor dizendo, o médium mais benevolente que conheçamos, e de boa fé. Não é como o próprio Chico Xavier dizia, ele é apenas o carteiro. Agora, se confundem pseudo-sábio com sábio, aí não é problema dele, né, do médium também, somente daqueles que receberam e não fizeram filtro. Por isso, também integra o nosso estudo constantemente essa advertência com relação à nossa postura crítica em relação a toda proposta, a todo ditado que venha dos espíritos. Só para acho que aprofundar um pouco mais, é muito importante isso. Quando a gente fala no bom uso, ou o uso bom ou mal da mediunidade, voltando a essa grande questão, não está ligada à moral do médium.
está ligada à facilidade com que ele consegue isso aí no primeiro momento. O intercâmbio com todos os tipos de espírito. Ao longo do tempo, o médium vai se moralizando através da disciplina e do estudo, e aí sim, cada vez mais podendo selecionar, filtrar, como o Rui sempre fala, eu gosto dessa palavra, do uso que o Rui faz dessa palavra aí. Mas até que isso aconteça, se passam muitas vezes anos. E o médium precisa de um respaldo de pessoas com conhecimento doutrinário, até que ele consiga esse, vamos dizer, controle ou capacidade de filtração. Né? É isso que falta hoje, infelizmente, nos grupos organizados aí, como a gente vê. A simplicidade, às vezes, dos grupos demonstra uma falta de direção, uma falta de conhecimento básico, e eu falo isso porque fui dirigente sem conhecimento, onde a gente colocava toda a carga da responsabilidade nas costas do médium, que, na verdade, é um produto de um meio social que nós temos, que chega ao centro espírita, muitas vezes semi-analfabeto, sem conhecimento nenhum de doutrina, sem conhecimento nenhum de espiritualidade, e, de repente, se vê alçado no grande papel de receber mensagens, às vezes esperadas, mensagens de grandes mentores, de luminares da espiritualidade, sendo que o próprio médium, na verdade, vem ali completamente perdido, completamente desconhecedor do seu próprio papel. Esse que é o grande nó hoje dos grupos. E eu falo isso com um ex-dirigente de centro espírita, onde a gente realmente exigia do médium coisas absolutamente impossíveis dele oferecer. Tá? E agora a gente está, através do estudo aqui, tentando melhorar isso e dar ao médium as condições dele produzir até que ele se torne ele capaz de fazer esse filtro, essa filtragem tão necessária no trabalho mediúnico. E o que acontece, né? O advento do surgimento do Chico Xavier fez com que algumas práticas acabassem se tornando comuns dentro do nosso movimento espírita, né? Porque o que acontecia é que uma vez que ele, logo de imediato, veio com uma obra muito alto calibre, né, como era o Parnaso de Além Túmulo, a partir dali se teve uma confiança absoluta no que vinha através dele. Então, o que acontecia? Qualquer coisa que viesse do médium Chico Xavier já era logo enviado para a FEB, que logo publicava, né? Sem passar com qualquer tipo de filtro, sem qualquer tipo de análise, né? Então, isso tornou aí uma prática corriqueira, onde os indivíduos se baseiam tão unicamente no carisma do médium, né, ou às vezes até de um bom trabalho que ele tenha feito, para a partir dali lhe dar, chancelar tudo que vem através dele, né? Então, quer dizer, não entendendo que a qualquer momento um médium pode sofrer algum tipo de interferência no seu trabalho por parte da aproximação de espíritos, talvez, às vezes, pseudo-sábios ou interessados em promover algum problema dentro do movimento espírita, né, e tudo mais. Então, não se teve mais esse cuidado, né? Os romances mediúnicos acabaram se proliferando, né? Tem um grande interesse, e a partir daí outros médiums surgiram praticamente com a mesma proposta, e o que nós temos hoje é uma dificuldade muito grande. Nós temos livros doutrinários publicados, uma vez que os romances, né, tomaram conta praticamente de todo o mercado editorial espírita. Arthur, você me permite uma intervenção a respeito do que você fala? É interessante que eu já ouvi argumentos de ex-integrantes
da diretiva da federação, justificando que seria dado vazão a toda a produção mediúnica para permitir que os consumidores dessas obras fizessem as suas análises e separassem o joio do trigo, sem reservar essa tarefa única e exclusivamente àqueles que tinham acesso em primeira mão do conteúdo, né, dos ditados. Mas o ponto sensível com que a gente responde esse argumento é que a coisa foi massificada de tal maneira que se obscureceu até essa diretriz, não é? De a ponderação ao leitor, de diferenciar o que é romance do que é doutrinário, não é? E de que todo e qualquer ditado, toda e qualquer psicografia era opinião pessoal de um desencarnado que poderia ser mais ou menos instruído. Eu não encontro nem em rodapé dos livros uma mensagem nesse sentido. Então, realmente, a coisa gerou uma deturpação. E não houve freio para essa crença ilusória de que tudo que se vinha da editora, né, que se produzia dos desencarnados pela editora oficial, era um conteúdo instrutivo, sem nenhum tipo de contradição ou divergência em relação aos princípios, aos fundamentos que encontramos nas obras coletivas de Allan Kardec. Eu gostaria só de lembrar aqui rapidinho, só para complementar o que o Rui acabou de falar, da posição do Kardec em relação a isso. Por exemplo, na Revista Espírita, de 1863, no mês de maio, ele diz o seguinte: todas as precauções são poucas para evitar as publicações lamentáveis. Quer dizer, está falando do processo de publicação. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. Quer dizer, você abordou bem uma coisa que eu tenho reparado, é que muitos confrades têm essa política. Ah, não, se pode publicar tudo e o leitor é que se vire, quer dizer, o leitor é que decide. Não, pelo menos não foi. Eu não concordo, particularmente, e muito mais importante do que isso, o próprio Kardec já falava, e não é o único trecho, onde ele dizia que para servir para a publicação, para servir para atingir o público, a coisa já tinha que passar por uma prévia análise, e não simplesmente publicar tudo e deixar tão exclusivamente que o leitor tome suas decisões. É claro que nós propugnamos por isso. Seria o ideal, seria o melhor dos mundos que todos tivessem condições de fazer essa análise. Só que a realidade não é essa, né? Existe uma série de neófitos na doutrina que não teriam condição nenhuma de fazer uma análise minimamente razoável em termos doutrinários dessas obras. Olha, e esse argumento vem sendo repetido à exaustão, que é melhor, e entra nessa grande questão doutrinária aí do prosélito. Ah, não, vamos espalhar obras espíritas, entre aspas, porque aí nós vamos chamar a atenção de mais pessoas para a doutrina. Eu não sei em que momento que houve, nas edições dos romances, que eu acho que aí deveria ser um marco da coisa, da confusão que nós estamos, é no seguinte sentido: quando se começou a colocar nas capas dos livros pelo médium tal e pelo espírito tal, ali acho que a coisa desandou, porque você tem hoje, e eu falo de experiência própria, você tem hoje duas situações. Quando você pega um médium que ele tem a vida dele católica, evangélica ou até ateia, você consegue sentar com esse médium e orientá-lo. Quando você pega um médium que conheceu a literatura espírita, a literatura mediúnica, os romances, e não conheceu a doutrina, você tem um caminho muito longo com esse médium até que você consiga, pelo menos, ultrapassar a maioria dos vícios
a maioria das ideias preconcebidas ali colocadas. Então, você está nessa situação hoje. Eu tenho mais facilidade de conversar com alguém que chega e fala, olha, eu estou pressentindo isso, eu estou sentindo isso, e o cara é ateu. Você senta e começa a falar de doutrina com ele. A mediunidade vai aparecendo ali claramente para ele. Quando você pega alguém que fala assim, olha, eu já li a obra do médium X, a obra do médium Z, e eu acho que eu tenho, porque aquilo que acontecia no livro acontece comigo, é um Deus nos acuda, para você conseguir organizar essa mediunidade minimamente. Vamos voltar para o texto aqui, e se vocês me permitem, Arthur, quer fazer mais alguma? Só mais uma passagenzinha só, para a gente realmente dar para a sequência. Do Espírito Erasto, na Revista Espírita de 1863, no mês de dezembro. É urgente que vos ponhais em guarda contra todas as publicações de origem suspeita, que parecem ou vão parecer contrárias a todas as que não tiverem uma atitude franca e clara, e tende como certo que muitas são elaboradas nos campos inimigos do mundo invisível, do mundo visível ou no invisível, visando a lançar entre vós os fachos da discórdia. Cabe-vos não vos deixar apanhar, tendes todos os elementos necessários para as apreciar. Só isso. Bom, para bom meia basta, né? E a gente compreende muita coisa aí do movimento, tanta falta de compreensão e unidade, né? Assim, mesmo em torno dos princípios, porque de um lado está Kardec e de outro, né, as teorias extravagantes, algumas contradições, ainda que sutis, nos romances, nas obras psicografadas, na literatura mediúnica. Mas olha, ainda nesta primeira linha aqui, dizendo que a faculdade se radica no organismo, eu lembro da colocação de um indivíduo que passa a se reconhecer como médium, né, se ele tem como conviver com essa mediunidade, optando por não fazer qualquer uso dela. É uma questão que me parece interessante. A situação está colocada. Esse indivíduo, evidentemente, tem o seu livre-arbítrio, mas até que ponto, né, essa faculdade mediúnica não o impele ao uso em algum sentido? Olha, posso passar uma experiência pessoal aqui? Que quando li essa questão aqui, estava passando por uma fase muito complicada na vida. A gente já estava dentro do centro espírita, já trabalhando como dirigente, e de repente começam alguns acessos que depois foi se confirmar como uma mediunidade latente ali, com uma filha de 13 anos. Tá certo? Todo o processo do centro espírita foi feito. Palestra, passe, evangelho do lar, aquela coisa toda. Que é fantástico, mas tem seu limite, tá? Qual foi esse limite para nós? A menina tinha alguns acessos com 12 para 13 anos que a deixava absolutamente à mercê de quase como se fosse um ataque cardíaco. Coração disparava, você tinha que correr com ela para o hospital. Ótimo. A gente bateu mais de 2 anos, tá? E fazendo todo o procedimento natural que a gente fazia na casa espírita. Quando um médico aventa a possibilidade, um cardiologista, de que a menina tinha um problema sério de coração que precisaria de uma operação urgente. Papelada, encaminhada, tudo. Mas alguma coisa nos falava que não era para ir, porque não tinha nada a ver. E eu lutando contra 2 questões que o movimento tem como tabu. Mediunidade em casa e mediunidade em criança. Tá? E nós nessa situação. Bom, nós estávamos começando a cuidar, na época,
de uma médium completamente obsediada, a qual a gente tinha que correr de madrugada, de noite, de dia, no trabalho dela, na casa, enfim, tinha que dar um suporte, sem conhecimento básico de doutrina, esse que é a questão. E com essa questão da filha aqui, com o cardiologista até me fazendo assinar um documento de que eu era responsável por não estar internando a minha filha. Ponto. Vamos fazer os exames. Ele passou um exame de esteira. A menina tinha 13 anos. Eu fui numa clínica para pagar o exame de esteira. O cardiologista da clínica mandou me chamar e falou: escuta, quantos anos tem essa pessoa que você quer marcar o exame de esteira? Falei: 13. Quem que pediu? O tal cardiologista tal, X. Ele falou: ó, tem alguma coisa errada aqui, me traz essa menina aqui para mim. Por quê? Porque o exame de esteira, e depois a gente foi ficar sabendo, ele só pode ser feito após os 40 anos para ver que tipo de lesão cardíaca ficou no coração. E a menina de 13 anos, ele falou: não tem apontamentos nesses exames aqui. Levei a filha, ele falou: ó, atendeu, tudo bem e tal, vamos fazer o seguinte, eu vou passar uma outra série de exames. Prestem atenção, esse médico evangélico, um cardiologista evangélico. Nesse meio tempo, a médium obsediada que a gente estava tentando auxiliar, um espírito obsessor, riu, mas riu muito. Porque eu cheguei na casa da família com a médium em crise, com as preocupações com a minha filha. E o espírito falou: mas você é um tolo mesmo, hein? Você tem a resposta na mão, você dá aula sobre o assunto, só que você não conhece o assunto. Por que você não traz a sua filha aqui o dia que você vier aqui atender a gente? É uma médium completamente obsediada, é um obsessor reconhecido. Bom, minha filha foi na próxima reunião, nós organizamos o primeiro grupo familiar com essa médium obsediada e com a minha filha com 13 anos. A filha trabalhou com psicografia de espíritos necessitados durante 6 anos, sem nunca ter um problema. 1 ano depois, o médico evangélico, examinando os exames da menina, falou: olha, ela tem PVM, prolapso da válvula mitral benigno. Isso daqui não causa essas crises dela, tem alguma coisa errada. Aí eu falei para ele, dentro da clínica dele, falei: olha, eu sou espírita e eu estou tratando da menina num grupo mediúnico. Ele falou: o que ela faz nesse grupo? Falei: ela recebe psicografia de espíritos necessitados, de espíritos infartados, com 13 anos, descrevendo todas as questões do infarto. Ponto. Ele, na clínica, falou: faz o seguinte, vai lá na sua casa e me busca esse material. E eu trouxe a pasta da menina já há 1 ano, tinha, sei lá, 20, 30 comunicações de espíritos infartados. Ele sentou, mandou parar a clínica, leu coisa por coisa, fechou a pasta, falou: vai embora com a sua filha e continua com isso daqui, não precisa nem voltar mais aqui. Então, a menina tem a mediunidade, o ponto mediúnico dela radicado no coração. Ou seja, toda vez que ela, pessoa, entra em estresse ou fica nervosa por algum assunto pessoal, automaticamente ela atrai espíritos correspondentes. Trabalhou durante 6 anos. Hoje é uma mulher casada de 30 e poucos anos, evangélica, não quer mais trabalhar com a mediunidade. O Rui acabou de falar aí, livre-arbítrio. Tenho 6 anos de trabalho dela dentro de uma pasta aqui, fantástico, que esse próprio médico referendou, tirou até a medicação da menina e falou: vai fazer o que vocês estão fazendo aí. E pronto.
Então, tá aí, é radicado em algum ponto do organismo. É muito difícil alguns médiums a gente identificar, eu tive sorte nisso aqui. Anos depois, alguns espíritos aconselharam que se nós tivéssemos ido para uma internação, ela faria uma cirurgia de coração sem necessidade. Então, é por aí a coisa. Muito bem. Nós temos algumas experiências também com pessoas adultas passaram por semelhante situação e resistem à hipótese mediúnica, não é? A hipótese de serem médios inconscientes. Embora nem tudo seja sempre mediunidade, façamos né, a ponderação, mas existindo essa possibilidade, isto leva a obsessão a alcançar níveis graves, não é, de, enfim, perturbação moral, psíquica e até física, que demanda realmente uma atitude da pessoa, né? E é lamentável quando a gente vê que a pessoa, pela incredulidade, toma todo tipo de remédio, mas não vai cuidar exatamente da obsessão conforme as suas causas, né? Cuidar do pensamento, cuidar, enfim, da sua moralização, que é o remédio, não para a mediunidade, que já falamos aqui diversas vezes, mediunidade não é doença. A doença podemos qualificar a obsessão grave. Então, se o médium convive bem sem estar gravemente obsediado com a sua mediunidade, isto se dá 24 horas por dia, onde quer que ele esteja. E aí o livre-arbítrio não é que o guie. Ele não deixa de ser médium. Ele pode fazer opção de não estar trabalhando num grupo, né, solenemente a sua mediunidade, mas ele não deixa de sê-lo, e tem pessoas que seguem até o final da sua encarnação dessa maneira, não é? Fazendo o seu consumo no âmbito social, no âmbito profissional daquilo que a sua faculdade mediúnica permite. E nem por isso pode-se dizer um desperdício ou um mau uso. Pode ser que ele seja uma pessoa que use isso para dar conselhos, para fazer esclarecimentos, para ser um divulgador da doutrina espírita, né? E dentre outras coisas. Né? A questão está a pessoa ter consciência com relação onde é o perigo, onde está a patologia no campo da mediunidade, exercida deliberadamente ou não. Só para terminar também, os espíritos amigos disseram que é uma opção dela. No caso da minha filha, por exemplo, ela nasceu para trabalhar com a mediunidade, mas tem também no campo da religiosidade alguns compromissos, e que é de livre-arbítrio dela, e ninguém pode forçá-la. Tá? Tanto é que trabalhou dos 13 aos 21 anos com a mediunidade, religiosamente, com um trabalho muito, muito, muito bom, e hoje não quer saber mais da mediunidade, optou, e é respeitado isso pela espiritualidade. Agora, quando a gente pergunta, foi o que o Rui esclareceu aí, e como é que fica essa questão? Esse amigo espiritual Rio, ele falou, vocês não têm ideia do campo de trabalho alcançado pela mediunidade, ou vocês acham que médium é só espírita? Ou só é feito o trabalho com a mediunidade porque a pessoa está numa reunião espírita ou está numa reunião mediúnica? Ou na O mesa trabalho branca. segue. Na mesa branca, né? Então a pessoa vai trabalhar com a sua mediunidade mesmo ignorando, entre aspas, o uso que é feito dela. Se a pessoa tem uma índole e uma vida regrada e moral, o uso vai ser feito pela espiritualidade, e um dia talvez a gente até se envergonhe de ver pessoas com um trabalho muito maior do que nós imaginamos nós realizarmos. Ok, vamos seguindo para a segunda questão, pode ser?
Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Resposta: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. O que dizer, meus amigos, deste referencial claríssimo que deve nos advertir quanto ao caráter comum da estada dos homens que passam pela experiência da faculdade mediúnica ostensiva, né, que lhes permite esse trabalho de comunicador, antagônico àquela visão, né, de missionário, médium missionário. Isso pode gerar preconceito, meus amigos, de outra forma? No outro extremo? Como diz aí a faculdade, né? Ela pode aparecer mesmo entre pessoas indignas, como diz aí, porque justamente podem ser as pessoas que mais precisam, né, de uma determinada mensagem, uma comunicação, né? Então, muitas vezes, até um próprio espírito superior, né, se comunica através de um médium desse tipo, né, para alertar o médium, né? Mas se não é escutado, ele se retira, né? Então, é até um meio de auxiliar o próprio médium que tá nesse caminho de desvio, né? Exato. O que é muito recorrente, né, os espíritos dizerem, isso nessa própria passagem da codificação fica bem claro, né, mas isso vem sendo repetido, é que os médiuns são indivíduos justamente que estariam entre, pelo menos no geral, entre as pessoas mais necessitadas, né, de possuírem essa faculdade de modo a se melhorarem, né? Então, ao contrário da visão geral, né, o médium seria justamente né, teria um perfil, na maioria das vezes, de um grande necessitado de ter aquela faculdade, de trabalhar naquilo para poder, inclusive, se melhorar, inclusive resgatar faltas passadas, encontrar antigos adversários, se utilizar da caridade, do bom serviço ao próximo para se redimir, né, moralmente. Então, é uma visão completamente contrária ao que né, como nós falamos no início, né, da maioria das pessoas, que é ver o médium como um missionário, né, assim, na sua grandeza máxima, enquanto na maioria esmagadora das vezes é justamente o contrário, estaria entre os indivíduos mais necessitados de possuir essa faculdade para o seu auto-melhoramento. Agora, Arthur, quando eu falei assim do preconceito, viu, Cláudio, que determinados médiuns, como a própria experiência da sua filha, Cláudio, estão
entrelaçados com uma determinada categoria de espíritos imperfeitos. E logo se lança, né, um olhar de desconfiança, né, um olhar impiedoso, tendo em vista essa simpatia, né, pela qualidade da comunicação. Isso é uma questão que a gente, como eu disse, a gente, depois de estudar um pouco mais a base doutrinária, principalmente a Revista Espírita, Livro dos Médiuns, a gente começou esse trabalho de realmente de informação e de formação dos médiuns, porque é muito complicado para os médiuns trabalharem essas situações. E cada médium, a gente tem hoje a experiência própria de vários trabalhos, vários situações que se passaram aqui, inclusive dentro do seio familiar. O médium traz em si um passado muitas vezes difícil, e a mediunidade hoje é uma ferramenta em que ele trabalha aquele passado e se prepara para um futuro através da dedicação, às vezes anônima, às vezes não, na maioria das vezes anônima. E aí o movimento aqui, infelizmente, só vê o médium como um missionário, como alguém fora do quadradinho, fora dos padrões estabelecidos. E não é. É o que o Arthur disse aí. O médium em si, nós sempre estudamos isso e hoje começamos a entender. Você está num planeta inferior. Você sabe que você está na tabela espírita, você está na parte inferior da tabela. E, de repente, você se alça ou alça alguém lá no topo da tabela. A gente tem uma brincadeira aqui, você se acha o macacão da balachita, né? Que a gente acha que é a última bolacha do pacote. É um cuidado extremo, a gente brinca muito com isso daqui no sentido sério da questão. E os médiums precisam serem informados disso. As pessoas que trabalham ou recebem os médiums têm que ter conhecimento disso, que o médium na verdade, alguém extremamente necessitado de apoio no sentido doutrinário, não é passar a mão na cabeça, não é desculpar comportamentos, às vezes, imorais ou antissociais. É esclarecer esse médium que ele tem uma problemática espiritual própria e tem um trabalho que ele pode, ao longo da sua vida, aprimorar em seu próprio benefício. Basicamente é isso. E a escolha, a liberdade de arbítrio. No caso em pauta aí da minha filha, ela decidiu não trabalhar mais com a mediunidade. Ponto. O que vai ser, como vai ser, só o futuro dirá. Muito bom. Vamos à terceira questão. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Não, para tudo aqui, vamos interpretar a pergunta, porque é a instrução pronta, na voz interrogativa. Olha como Kardec qualifica o bom uso da faculdade, não é? Servir-se dela para o bem, aproveitando para se instruir. O resto é conversa fiada. Não é? Então, isso vai ao encontro do que comentávamos há pouco, não é? De que há muitas vias, há muitas possibilidades para, por meio da mediunidade, se fazer o bem e se aprimorar nas raias do autoconhecimento. E esse é o grande objetivo.
às vezes, o entusiasmo toma conta do médium e dos grupos espíritas, falando aqui do nosso meio, não é que há uma deturpação quanto aos fins, há uma deturpação quanto à finalidade principal da coisa. Não é produzir manchete de fofoca espiritual, não é quantidade de livros, não é nada disso. Não é? Então, isso me chama a atenção, me desculpem aí eu ter parado na pergunta. Mas é interessante, Rui, que a gente vai vendo isso na prática. Como é que a gente sabe que o médium realmente está se aprimorando? Pela quantidade de mensagens, pela quantidade de fenômenos? Não. Porque, de repente, o convívio com o médium ali, a gente vê o médium refletir no seu trabalho. De repente, o médium fala: pô, peraí, agora há pouco, ou a semana passada, um amigo espiritual deixou uma belíssima de uma mensagem aqui sobre a paciência, e essa semana eu chutei o gato. Sabe? O médium tem essa oportunidade aí, tá? De ir se aprimorando, tanto pessoal quanto na questão de fazer o bem. Às vezes, quando ele deixar de chutar o gato, ele passa a tratar o gato melhor. Eu estou falando aí na brincadeira e tal, mas você extrapola isso para o convívio social, para o convívio familiar, o médium realmente, como diz Kardec aí, ele vai ser punido duplamente. Poxa, você acabou de passar pelo exemplo. É claro que você não vai aprender da noite para o dia. Não vai, tá? Mas você vai tendo oportunidade de refletir sobre o seu próprio comportamento. E aí a questão do preconceito que o Rui chama a atenção lá em cima é do médium que só trabalha com os chamados espíritos, perdão, inferiores. Não existe escola melhor. Porque o espírito superior, não adianta ele vir me dar lição de moral aqui, que eu não vou entender bolufas. Tá? Agora, o João Ninguém vem aqui e fala: ô, cara, que besteira que você está fazendo aí, eu já fiz muito disso. Olha a situação que eu estou. É a base da doutrina espírita, é o conhecimento e o uso da experiência daqueles espíritos declarando a sua condição pelo que se comportaram. Poxa, se eu não aprender assim, meu filho, pode descer Jesus aqui na reunião que não vai adiantar nada. Então é isso aqui. E o médium realmente vai ser muito mais censurável do que qualquer outra pessoa. Completo aqui a resposta, olha lá. Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Será que temos refletido suficientemente sobre a oportunidade que esse exercício mediúnico faculta nesse sentido do autoconhecimento, do se esclarecer sobre o sentido da vida, né? As vias para a correção de vícios, de más inclinações e o desenvolvimento de virtudes, sobre o estudo psicológico que vai auxiliar nesse processo, não é? de avanço, de amadurecimento, né? Muitos gostam de acumular, torno a dizer, né? O mesmo perfil de mensagem, né? Que chega a ser monótono quanto a um único perfil de espírito comunicante, a um único propósito do grupo, aquela coisa que se propaga bastante, inclusive como pseudo-orientação espírita, de termos o grupo só para obsediados, de desobsessão, não é? E quando vimos que Kardec qualificava de instrutiva a prática espírita séria, que não interdita, ao contrário, né, associa, mescla a assistência dos bons espíritos à oportunidade
dos espíritos imperfeitos se manifestarem como tanto auxiliar de observação, né, objeto de estudo, como à mercê da nossa caridade, né, podemos auxiliar. Temos pergunta, Eric, dos nossos amigos de casa? Sim, a Shirley coloca aqui sobre a questão do livre-arbítrio, né? Ela pergunta sobre o caso do Cláudio. Cláudio, quando ela parou de trabalhar na mediunidade, ela não sentiu a necessidade da continuação. E ela coloca aqui: será que sua filha teria que desenvolver a mediunidade para auxiliar esses espíritos? E escolhendo outro caminho, em uma próxima encarnação, teria que desenvolver de alguma forma para auxílio? Shirley, são boas perguntas, né? Mas deixa eu esclarecer assim, a filha, no sentido, ela trabalhou dos 13 anos até os 21 anos religiosamente com a mediunidade. Fez um trabalho, inclusive, é base de um trabalho que a gente realiza até hoje. Ela já tinha ultrapassado essa questão de só os infartados fazerem comunicação. Já tinha aberto um leque muito grande de trabalho mediúnico, inclusive alguns espíritos orientadores se manifestavam por ela no grupo e tal. Aos 21 anos, ela conheceu o seu atual marido, que é evangélico e que tem uma história muito bonita com a igreja evangélica, a qual a gente, inclusive, respeita muito. É uma pessoa que estava caída na sarjeta e que foi levantada pela igreja evangélica. E minha filha sempre manifestou os pendores para a religião evangélica. Ela ia com as amigas na igreja evangélica, a gente nunca proibiu, tá? Então, quando ela ficou noiva, ela foi muito clara. Ela falou, pai, a gente está pensando em se casar, e na igreja, pai, eles são contrários a essa questão da mediunidade, tanto é que dificilmente a gente conversa, porque é muito complicado a posição deles. Então, ela optou, e a parte espiritual que já trabalhava com ela respeitou absolutamente a decisão dela. Essa questão é uma outra coisa, Shirley e amigos aí, que é um tabu no meio espírita, que a gente vê que, inclusive, é uma barreira para muitos ingressarem no trabalho da mediunidade. É acreditar que uma vez que se desenvolva a mediunidade, ele nunca mais pode parar. Eu não vou começar a estudar, eu não vou começar a trabalhar com a mediunidade, Cláudio, porque depois eu nunca mais posso parar. Isso nunca existiu na doutrina. Em ponto algum da doutrina, isso é referendado. É uma crendice do meio nosso aqui, que inclusive é muito negativa. Então, é como eu disse, a espiritualidade respeitou. Eles dizem que se ela um dia quiser voltar a trabalhar com a mediunidade no modelo espírita, eles estão abertos a ela, ou ela pratica a mediunidade de outra forma, sem essa questão, vamos dizer, ostensiva que a doutrina tem. Né? Então, é bem assim. Isso lembra muito, realmente, algo que nós realmente, volta e meia, ouvimos. Não só no meio espírita, mas também em religiões, em movimentos que se utilizam da mediunidade, né? Especificamente aí, sendo bem claro, os amigos aí da Umbanda, que isso também tem acontecido no movimento espírita, né? De colocarem medo na pessoa que se afasta ou deseja se afastar dos trabalhos, dizendo que a vida dela vai começar a andar para trás, que, enfim, com uma série de ameaças, dizendo que os espíritos, a espiritualidade, como eles dizem, vão se voltar contra ela, que tudo vai começar a dar errado. Então, isso é muito temerário, muito errado, né, de você simplesmente pressionar a pessoa através pelo medo, né? E as pessoas têm o seu livre-arbítrio, como foi dito, se a pessoa decidir canalizar a mediunidade em outra coisa que seja útil,
não só a ela e a coletividade, não há mal nenhum nisso, né? Há como empregar essa, entre aspas, energia de outras maneiras, às vezes um pouco mais sutis, mas não deixa de estar ali, que pode ser utilizada, canalizada para outras coisas. Só complementando para a Shirley e para os amigos aí, ela é muito ativa na igreja. Eu acredito que ali é que ela está exercendo, de algum modo, a condição de médium dela, como o Rui comentou aí e tal. Ela é muito ativa e acredito que só não é uma pastora porque ainda não teve tempo de se formar, tá? Muito bem. Eric? Não, eu ia reforçar essa questão que os amigos colocaram, é o livre-arbítrio realmente, né? Então não tem que se pressionar a dizer que a pessoa vai sofrer consequências nessa vida ou noutra, né? Até porque, como foi dito, a mediunidade pode ser exercida de outras formas, né? Sem ser no espiritismo, em outra religião, ou de maneira intuitiva. Enfim, em todas as circunstâncias da vida, né? Muito bem. Quarta questão. Vamos falar da inclinação segundo os assuntos. Há médiuns aos quais, espontaneamente e quase constantemente, são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Resposta: tem, e esse fim é esclarecê-lo sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade. É que só a saciedade lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que, de tempos a tempos, não receba admoestações dos espíritos. O pior é que, as mais das vezes, eles não as tomam como dirigidas a si próprios. Nota: é frequente usarem os espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem um mérito àquele que as sabe aproveitar e aplicar. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que se lhes põe diante dos olhos. Ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso. Só isto basta para provar que o espírito tem razão. E aqui neste ponto toca-se no defeito nevrálgico para o médium, não é? O orgulho. Eu vou comentar com vocês uma questão muito gostosa, que eu fico muito feliz quando acontece isso. E tem acontecido bastante, graças a Deus. É interessante quando você participa de um grupo pequeno como a gente participa, que todos têm em comum amizade e tal, e esse círculo de amizade passa a se fortalecer com os trabalhos. E aí você está numa reunião, um médium vem, um médium recebe uma mensagem, geralmente de um conselho, entre aspas, geral, geralmente sobre uma questão moral, como diz aí, orgulho, vaidade, paciência, etc. E depois, durante a semana, eu, como dirigente, recebo 3, 4 ligações do pessoal que participou da reunião. Olha, aquela mensagem foi para mim, viu? Olha, caiu como uma luva. O outro também, olha. Então, significa que esse espírito realmente está fazendo um trabalho ali, sem apontar o dedo para o nariz de ninguém e esperando para ver quem que aproveita realmente as lições.
É muito bom quando acontece isso, né? Essa semana mesmo aconteceu, de uma mensagem vir aí, terminada a reunião, a gente viu que saiu alguns de cabeça baixa, e uns 3 já me ligaram e falou: olha, eu vou reler aquele assunto que nós estávamos tratando na reunião, porque a coisa pegou para mim direitinho. Então, é assim que, graças a Deus, vai se funcionando. Por outro lado, eu já presenciei, né, infelizmente, pessoas que ficaram realmente com orgulho ferido em função de algum puxão de orelha mais pessoal, né? E, e a gente percebe justamente isso, né? Quer dizer, justamente isso está ligado a que nós falávamos anteriormente. Na medida em que nós ficamos incensando a figura do médium, ele vai se enchendo de vaidade, ele vai se enchendo cada vez mais de orgulho. E aí ele passa a se tornar uma pessoa completamente alheia ou impermeável a qualquer tipo de crítica, por mais construtiva que ela seja, porque o médium começa a se ver como infalível, como intocável, e isso é muito ruim. Então, antes da gente começar a tentar levantar muito a bola do médium, a gente tem que pensar que, por vezes, nós estamos injetando, sem querer, às vezes, o veneno nele, da vaidade, do orgulho, que é super nocivo à sua tarefa. Em tempo, já tivemos médiums que deram mensagens de cunho moral aí e depois nunca mais voltaram na reunião, viu? É muito delicado. Por isso existe um preparo ainda para os dirigentes de grupo. Não é? Porque certamente vai acontecer o milindre, vai acontecer a intriga, não é? Principalmente quando o médium é muito convicto, não é? Tem um espírito sabotador que vai dizer: olha, o teu dirigente é que está obsediado, né? O dirigente não vai acreditar, não. Olha, o Cláudio não sabe conduzir, né? O Cláudio anda torcendo demais para o Corinthians, né? Então, acontece, não é? Jogar uns contra os outros, e o dirigente tem que ter a maturidade, a inteligência emocional, para saber administrar esses conflitos, não é? E não cair na cilada, na armadilha que pelo orgulho se pode instalar nos melhores grupos. Como Kardec chegou a desabafar, né, nas páginas da Revista Espírita, né, com relação a ter, na sua experiência na própria sociedade por ele fundada, a Sociedade Parisiense, um trabalho muito grande aí, porque havia pessoas que, embora selecionadas criteriosamente para tomar parte no grupo, acabavam, né, se deslizando aí para o campo da vaidade, da oposição sistemática, né, e outras coisas que acabam dividindo o grupo. Vamos para a quinta questão? Nas lições ditadas, de modo geral, ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para a instrução de outrem? Resposta: muitas vezes os avisos e conselhos não lhe são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, senão o cega o amor próprio. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas, não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. O médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns,
de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. E aqui chegamos ao item, não é, das mensagens de reconhecido valor, que também podem gerar, naqueles que vinham bem no exercício da mediunidade, a erva daninha da vaidade, não é? Do orgulho. É preciso ter pé no chão e entender que, por mais instrutiva que seja o ditado por seu intermédio, não serve senão de meio para instrução coletiva, com aproveitamento pessoal, com muita humildade, sem entusiasmo cego e sem contrapartidas de reconhecimento, aplausos e poder. Esse é um trabalho constante nos grupos. Como a gente trabalha em grupos familiares, isso se torna muito mais fácil do que nos centros ou nos grandes grupos organizados aí. Você trabalha com isso constantemente, né? Desde o dirigente, ou aquele que está no papel de dirigente, aquele até que participa como ouvinte, como estudante ali do grupo. Você tem todas essas situações acontecendo. Você tem a diversidade das mediunidades, que é uma coisa também que a gente levou muito tempo para conseguir trabalhar e organizar nos grupos. Você tem médiuns que são de uma facilidade, de uma prodigalidade fantástica. E você tem outros que está ali, às vezes, uma ou outra vez ele é usado e tal. Então a gente passou a observar isso, passou-se a conversar muito, e graças a Deus a espiritualidade devagar começa a trabalhar essas questões assim. Você tem um trabalho de um médium, às vezes, complementando o trabalho do outro. Então, isso é muito bom. E essa questão aqui de um médium é um instrumento pouquíssimo importante. Uma das coisas que, sem denegrir ninguém, sem denegrir nenhum tipo de mediunidade, a gente tem que estar sempre trabalhando. Porque, muitas vezes, aquele quietinho ali uma palavrinha, uma frase que é passada através dele, complementa um trabalho ali que a gente está há meses tentando organizar, tentando compreender o todo. Então, começa-se a trabalhar isso, e a gente vai sempre tendo atenção quanto a isso. Não existem dois médiuns iguais, e a gente enfrentou essa situação algumas vezes de você ter médiuns que toda reunião produziam 5, 10, 15, 20 comunicações diferentes. E os outros ali você via que até se retraíam. Então, é uma questão também de se estar sempre trabalhando isso. Tá? É comum nos grupos. No meio familiar é muito mais fácil, porque todo mundo se conhece, todo mundo passa a se respeitar, e todo mundo passa a usufruir do trabalho conjunto, como diz aí, né? E o que dizer da inveja no outro polo? Não é quando ouvimos falar, por exemplo, de quem se arvora em divulgar um ditado assinado por personalidade ilustre nominada, né? Também devemos nos preparar para esse tipo de situação, né? Alguém assina um luminar do Espiritismo, Fenelon, não é? São Luís. Gente, já me passaram uns anos atrás aí um caderno, um grupo do Rio de Janeiro. Eles estavam estudando há 4 anos e já estavam recebendo comunicações de Sócrates, de Fenelon e de Kardec, e por aí vai. E passaram para a gente que iriam a análise. Quando a gente comentou algumas incongruências que a gente via ali, simplesmente nos bloquearam e nunca mais entraram em contato. Não é desmerecer ninguém, mas a gente está batalhando há 30 anos.
Ah, vamos devagar com a dor, né? E estavam ainda se pavoneando que faziam 4 anos que eles estavam estudando e já tinham alcançado esses luminares, entre aspas, aí, e estavam tratando, aliás, de reformular a doutrina, tá? Então, vamos lá, né? Esses estão realmente dando ensejo a serem vítimas, se é que já não eram, de uma fascinação. Tá? E realmente a fascinação é muito grave, porque para convencer um indivíduo ou um grupo de indivíduos fascinados de que eles estão sendo gravemente obsidiados é muito difícil, né? Eles não conseguem enxergar, por vezes, o ridículo ao qual estão se prestando, né? Em se acharem aí realmente intermediários de revelações ou intermediários de espíritos de alta condição, né? Então, porque eles começam a se achar realmente missionários, né? Então, e aí isso que os espíritos se utilizam, né? Do orgulho, da vaidade dessas pessoas para melhor enganarem. O que você tem que fazer é analisar, né, a linguagem do espírito, no caso de espíritos como Santo Agostinho, São Luís, analisar a linguagem do espírito e ver, né, se bate com o nível do espírito. Né? Um espírito como Santo Agostinho não falaria, não colocaria sistemas, utopias, ou ensinaria algo imoral, né? Então, analisando as comunicações, você pode ver se é realmente o São Luís ou se é algum espírito do nível, né, de São Luís ou não. Né? Então, para você tendo esses critérios, você pode averiguar, né, para realmente não cair na fascinação, né, como foi dito pelos amigos. Bem lembrada a questão da fascinação, mas, por outro lado, o que destaco é como somos espíritos de terceira ordem, surgir de repente uma inveja pela luz que vem do outro e não de nós. Não é? Nós temos que estar preparados para esse tipo de ocasião também, não é? Que nos desafia à humildade. Se lermos e observarmos que o conteúdo é digno de uma instrução superior, não é por que manter esse tabu aí, dizer, não, o Fênelon São Luís não pode assinar nenhuma mensagem, né? Kardec não pode assinar nenhuma mensagem porque não combina, a humanidade terrena não é digna. Não é? Então é um outro extremo, assim, que nos cabe refletir, né, para dizer se isso não é uma corrente que arrastamos e que não dificulta as evocações, que não dificulta um maior número manter relações frequentes com os seus guias, justamente por esse preconceito de indignidade, assim, de não merecimento, né, que pode ser algo que atrapalhe muito sem que percebamos. Então, mas é que o Eric disse aí, por exemplo, né, nessa época aí que a gente recebeu esses cadernos, a gente sentou com um grupo, inclusive na época eu sentei com pessoas que eu acredito terem um pouco mais de conhecimento doutrinário, e foi-se analisado as falas, as mensagens em si. E a conclusão que se chegou é que o pensamento ali era muito abaixo do que se conhece daqueles personagens, né? Inclusive do próprio Kardec se contradizendo em algumas questões que são basilar da doutrina. Então, a gente, quando aconselhamos, mandamos o caderno de volta apontando essas questões, bloquearam a gente e não conversaram mais. O Rui tem também uma razão aí, a gente precisa ter muito cuidado, né, para não se amesquinhar, não se, como é que se diz? Relacionar as coisas por baixo. Nós somos inferiores, então não vamos receber. Os espirituais têm nos dito o seguinte, alguns amigos. Ele falou, vocês recebem. O grande problema é que intercâmbio direto com vocês
é difícil porque vocês não se preparam, né? Vocês não fazem por merecer ainda. Aí a gente questionou um pouco mais, ele falou, olha, e não há como, os próprios afazeres que vocês têm hoje é uma questão base da vida de vocês que não nos afasta dos espíritos superiores, mas que nos coloca numa situação em que, se entrarmos em contato direto com vocês, talvez a gente faça mais mal do que bem para vocês. É a questão aí da vaidade, do orgulho, que são coisas que a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar ainda. Tá? Mas sempre está aberto a essas questões, né? Alguns amigos ao longo desses anos têm nos mostrado isso. Falou, olha, às vezes, e isso foi dado até para o próprio Kardec, alguns espíritos às vezes têm que se apagar para chegar até nós, né? No sentido do conhecimento que eles têm, não nos ferir o orgulho, a vaidade de nós. É muito difícil para eles, entre aspas, conseguirem uma boa comunicação com a gente sem que a gente se melindre. Então, a facilidade que tem dos espíritos iguais, inferiores, é mais fácil? Sim. Então, vamos trabalhar com isso. Ele falou, vamos trabalhando com isso e se preparando para, quem sabe, uma hora, não há impedimento nenhum. Ele falou, mas vocês têm que ter um pouco de cuidado, vocês têm que caminhar um pouco mais. É o que a gente está tentando fazer. Muito bem, vamos à sexta questão. Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Resposta: conheces, porventura, todos os escaninhos da alma humana? Demais, pode a criatura ser leviana e frívola sem que seja viciosa. Também isso se dá porque, às vezes, ele necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda. Então, vejam aqui a instrução muito claramente colocada quanto aos médiuns mais virtuosos não serem infalíveis. Não é isso? E que somos tendentes a endeusar, a julgar superficialmente por algum bom gênio manifestado em determinada pessoa que se trata de um espírito muito avançado. E quando casa isso com a mediunidade, aí pronto, ele vira, me perdoem os católicos, vira um santo, né? E não é bem assim, né? A escala de progressão intelecto-moral, ela é muito compassada, então ela permite a combinação de vários caracteres, uns mais fortes num sentido moral em alguns e em outros no sentido intelectual, no sentido do conhecimento acumulado, de modo que precisamos ser observadores rigorosos antes de presumir que tal ou qual, por uma aparência de virtude ou o exercício de alguma virtude que se deva homenagear, de fato, enaltecer, seria uma pessoa distinta e pura no meio da humanidade, como missionária. Isso é comum, né? De repente a gente vai ler a biografia de grandes luminares aí da humanidade e você descobre ali nas entrelinhas que tinham dificuldades, tinham vícios, tinham... E imagine isso extrapolado à vida espiritual do passado aí, né? Que a gente carrega. Então, esse endeusamento, seja na parte material quanto na parte espiritual, ele sempre vai nos privar realmente de um julgamento justo. Então, é preciso sempre muita atenção quanto a isso, né? A gente se escandaliza, né? De ver, às vezes, uma pessoa boa sofrer. Poxa, mas hoje a gente sabe que
traz questões do passado aí que precisam ser passadas a limpo. Moralmente, a pessoa vamos dizer assim, impecável hoje, mas sabe lá, como se diz, entre quatro paredes. Então, e fora entre quatro paredes, dentro, intimamente, essa pessoa pode estar ali carregando um vulcão, um furacão prestes a explodir, né? E aí algum desses amigos aproveita e pronto. Isso me fez lembrar, e até para demonstrar que não é uma coisa que só ocorre no movimento espírita, né? É uma coisa realmente geral desses endeusamentos, e que se encaixa perfeitamente com o que os amigos estão dizendo, foi o caso do Sai Baba, né? Que tinha todas as aparências e todo o discurso de uma pessoa santificada, digamos assim, né? Irreprochável no terreno moral, e depois, para surpresa de muitos, né, esteve envolvido em crimes realmente pesadíssimos, né? Variados denúncias de pedofilia, problemas com o fisco indiano, pagava membros do governo para cobertar os seus crimes, enfim, uma série de problemas, quer dizer, inclusive enganando até o próprio Divaldo Franco, né? Que, a princípio, para muitos, seria capaz de reconhecer na hora, não se tratar daquela figura santificada, e não foi isso que aconteceu, né? Inclusive, chegou a alegar que o Sai Baba seria capaz de realizar o fenômeno de bilocação, algo que nós sabemos só é possível a espíritos de uma alta elevação, né? Então, a coisa realmente é bem mais difícil do que nós pensamos, né? Realmente, por vezes, é até muito fácil para alguns sociopatas e psicopatas se passarem por personagens que eles absolutamente não são, né? Então, é preciso realmente estar realmente atentos, né? E evitar esse tipo de postura, de endeusamento, como nós estamos falando, e os espíritos são bem claros em relação a isso, né? Como está escrito ali, conheces, porventura, todos os escaninhos da alma humana? Quer dizer, a gente fica aí... Eu, pelo menos, por exemplo, não coloco a mão no fogo nem por mim, muito menos pelos outros que eu sequer conheço, que eu não sei como é na intimidade, né? Então, é preciso aí muito cuidado. Muito bom. Eu me recordo da biografia, por exemplo, do Chico Xavier, em que ele próprio coloca as pessoas do seu convívio determinadas fases em que teve problema de obsessão. E isso colhendo uma incompreensão, uma espécie de descrença das pessoas, né, que não lhe davam o direito de exteriorizar uma fraqueza, de exteriorizar uma necessidade enquanto ser humano, vivenciando a sua etapa reencarnatória conforme o seu perfil espiritual, não é? Lhe cobrando, portanto, uma áurea de perfeição, de infalibilidade, de aptidão permanente para o trabalho, não é? Quando ele próprio confidenciava a questão do estudo que lhe faltava, de estar permanentemente assediado e subjugado até por espíritos, principalmente na sua primeira fase de experimentação, dizia muito isso, e as pessoas cobrando, né? Cobrando o oposto, com aquela imagem estereotipada do médium, médium perfeito. Não é? Então, isso é bem digno de atenção aí para o pessoal que gosta de analisar as biografias, né, dos médios, para saber que, enfim, ninguém está livre de problemas, ninguém está livre de ter as suas manias, seus pontos fracos, que precisam ser trabalhados, já que a perfeição é uma raridade aqui. Só para terminar essa questão do Chico, o Chico ainda é um personagem, tanto humano como
com o médium que ainda vai ser preciso ser contada. É muito maior do que o pessoal o descreve, e no sentido humano, acho que maior até do que como médium, por tudo que passou. Então, infelizmente, ainda vai se precisar de um tempo para essa auréola de santo que colocaram nele obrigatoriamente passar e a gente vê realmente o tamanho e a grandeza desse homem. Vamos em frente. Sétima. Por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder, como médiuns, e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos do erro? Resposta: os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para mau caminho, eles as deixam ir. Daí o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Um traço que me chama muita atenção neste trecho é o caráter do guia espiritual, é o caráter dos bons espíritos de não interferir no livre-arbítrio do médium. Tive muitas histórias disso. Tem até hoje, às vezes, tenho amizade, tenho convívio com médiuns que trabalharam durante alguns anos com o grupo aqui e que simplesmente abandonaram e abandonaram com motivos bem fúteis, tá? E os espíritos amigos dizem: você tem uma ideia aproximada do que eles produziram aqui na reunião e do que poderiam produzir ainda, mas eles têm a liberdade. Essa questão da liberdade do livre-arbítrio ainda é uma coisa também, um tabu no meio espírita, que precisa ser muito bem estudado. A liberdade de você decidir o que você quer, nós estamos passando por uma situação pessoal aqui que, por enquanto, a gente ainda não vai tocar, mas os amigos dizem, é escolha. Mesmo quando você erra, é uma escolha sua. Não há como impedir, não tem interferência. Eles vão observar, vão aconselhar, vão buscar todos os meios possíveis de auxiliar a gente a abrir os olhos, mas não vão intervir na nossa decisão de maneira nenhuma, tá? Nenhuma, nenhuma. E a gente fala isso porque conhece, inclusive, nas histórias famosas aí de espíritos que querem mandar no seu médium, né? E que são, então, qualificados como guias de forma imprópria, não compatível com o conceito espírita, né, de superioridade moral, que vai sempre respeitar, né, a vontade do ser encarnado. Muito bem. Então vamos à oitava, ainda temos tempo. Dá para concluir? Será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Resposta: um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas, porque, se dispõe de uma bela faculdade, não é raro que os bons espíritos se sirvam dele, à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhe convenha, dão preferência a este. Nota: deve-se observar que, quando os bons espíritos veem
que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições... Érico, o texto, por favor. Presa dos espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhes desvendam os defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem-intencionadas, cuja boa-fé poderia ser laqueada. Neste caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, seu afastamento não é de causar saudades. Observem, então, que não há garantia para que um médium, não é, se deixe encantar pela sua faculdade, porque os espíritos, se ele não for merecedor, podem neutralizar as suas apresentações e pode mesmo abandoná-lo à mercê de espíritos inferiores. Pois não, Cláudio? Algumas vezes a gente sentia muito uma pessoa com a mediunidade promissora, de repente se afastar do grupo. E a gente até, de alguma maneira, tentava interceder para que essa pessoa voltasse, continuasse. Depois, quando a gente começou a reestudar essas questões aqui, a gente foi entender essa questão da liberdade e essa questão de que os espíritos não vão se servir de um médium imperfeito, a não ser que ele se esforce para melhorar. Se não faz, ele naturalmente vai sair do grupo, vai se afastar. E algumas vezes nós ficamos em situações assim, entre aspas, de não ter um médium efetivo, e aí entra a grande questão da doutrina, né, da lição de o que fazer quando você não tem médios. Tem tanta coisa para discutir, tem tanta coisa para rever que a gente passaria a vida inteira revendo sem necessidade de médiums. Então, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Nós vimos, às vezes, mediunidades promissoras serem apagadas porque a pessoa decidiu por outro caminho, e outras que nem se imaginava florescerem ali na falta daquele que não quis. Então é assim que funciona. A liberdade e a boa vontade é o primeiro passo? Sim, mas o esforço tem que ser feito, vamos dizer assim, para que se haja a companhia desses espíritos amigos aí a auxiliarem cada vez mais. Aqui, então, na mesma pisada, questão número 9, Kardec lança a pergunta: qual o médio que se poderia qualificar de perfeito? Resposta: será que o Eric continua no estudo, no estúdio ou caiu? Não sabemos. Será que estourou o tempo aí? Nós estamos no ar, né? Estamos no ar ainda, né? Sim, sim. Acho que ele caiu. Eu tenho que resgatar. Pronto, voltou. Dá para você mover o texto, Eric? Pronto. Perfeito. Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Meus amigos, isso aqui é tão importante que eu queria fazer a proposta a vocês. Vamos interromper o nosso estudo por aqui, deixar este parágrafo para nossa reflexão e retomá-lo na próxima sessão, com muita ponderação, né, muita reflexão, poder extrair dele tudo o que de necessário, de útil, temos evidente, né? Excelente, Rui. Boa ideia.
Então é isso, pessoal. Realmente uma questão essa questão é interessante. A gente continua na próxima, né? Realmente não há esses médiums perfeitos na Terra. E a gente vai ver melhor então na próximo estudo. Então, pessoal, até a próxima. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Até a próxima semana. Tchau.